Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 24 de outubro, Ibovespa apresentando aqui uma estabilidade, menos 0,08%, ainda pode ser alterada essa variação aqui porque está no leilão de fechamento, candle de reversão chamado aqui de estrela cadente. A perda da mínima do pregão de hoje representará uma primeira sinalização para se ter um movimento para baixo, que seria algo interessante em termos de correção de todo esse movimento aqui, de toda a sua tendência de alta, ter uma correção dessa tendência de alta no índice. Então, por enquanto, seria essa a perspectiva. A resistência mais relevante aí para cima na faixa de 65 mil a 66 mil pontos para o Ibov. No mini índice, o pregão de hoje eu recomendei aí algumas operações, sendo que uma apenas foi executada. A primeira operação que eu recomendei foi essa aqui, na ponta compradora, a superação da máxima desse candle. Essa compra foi executada, andou aqui, quando fez já esse movimento para cima, eu optei por encerrar essa posição na formação deste candle, mesmo que eu optasse por, a gente pode observar que ela ainda foi um pouco mais para cima, mas mesmo que eu optasse por encerrar essa posição na perda da última mínima ascendente pelo gráfico de 10 minutos, teria encerrado basicamente no mesmo nível que eu encerrei a posição, com um ganho de 0,23% na operação e no capital total representando um crescimento de 0,23%. Depois disso, cheguei até a recomendar uma operação na compra se superasse a máxima deste candle, mas a partir do momento que vem aqui para baixo, eu cancelo essa possibilidade de buscar uma compra aqui nesse ponto, visto que pelo G60 não ficou com a, vamos dizer assim, com a cara tão interessante para se ter um movimento forte aí para cima novamente. Então, por esse motivo, eu não posicionei uma entrada um pouco mais abaixo, apenas cancelei essa recomendação de compra. Eu também cheguei a recomendar a compra no dólar em um determinado momento do dia, que também não foi atendida, não foi executada, da mesma forma que aconteceu aqui, veio um pouco mais para baixo, eu optei por não passar uma nova entrada mais abaixo, e inclusive teria gerado stop, assim como essa teria gerado stop se eu tivesse passado um pouco mais abaixo. Na sequência temos aqui para falar da PETR4, gráfico diário da Petro. PETR4 terminando o dia aqui com um candle de indefinição, depois de uma longa subida. Perda da mínima de hoje, R$18, também traz essa chance de termos aqui um movimento para baixo na Petro. Então, fechamento no G60 abaixo dos R$18, seguido de nova mínima, traz essa perspectiva de se ter uma movimentação para baixo aí na PETR4 a partir do próximo pregão. Segue um pouco mais prolongado o movimento de subida, um pouco mais arriscado para buscar a operação na ponta compradora, principalmente de swing trade. Então, nesse momento, eu não vejo alternativa de compra de swing trade em cima de PETR4. Na Vale 5, dia também de alta, 2,9%. Ativo aqui com esse candle de forma, com candle também com a sinalização de candle de indefinição, apesar da boa alta do dia. Essa região, esse gap aqui aberto no pregão de hoje, 18,72 a 18,64, já é um patamar que tende a funcionar como suporte, dá um indício de ser um gap de exaustão. Vai ser confirmado como um gap de exaustão se for fechado a partir aí nos próximos dois pregões, pregão de terça ou quarta-feira. Vamos ver se ela vai fazer algo nesse sentido, ou seja, se ela gerar aqui um topo descendente no gráfico de 60 minutos. Também da mesma forma da Petro, fechamento para baixo dos 18,94, mínima do pregão de hoje no G60, seguido de nova mínima, representaria uma sinalização um pouco mais forte para se ter um movimento aí para baixo de correção aqui no gráfico diário. Depois disso, temos aqui para falar da MRV3, recomendei compra na MRV3 na superação da máxima do pregão anterior, por enquanto o ativo aqui pelo menos está no leilão de fechamento ainda, apresentando alta de 2,08%, conseguiu romper o topo ali anterior, trazendo aqui uma sinalização de poder gerar algo mais aí para cima. Uma resistência mais relevante nesse momento, número redondo dos R$13 nesse papel. Então a entrada na MRV3 aqui na faixa dos 12,61, com stop em 12,27, que é abaixo da mínima aqui do fundo, um pouco abaixo da mínima do fundo, e objetivo em R$13,29, com risco de 2,7% nesta operação. Estamos aqui comprados ainda em Marfrig apresentando aqui uma leve alta no pregão de hoje, 0,51%, vamos ver como é que sai do leilão. Então segue dentro de um movimento de subida. A perda da mínima de hoje representaria um primeiro sinal para um topo descendente aqui no gráfico diário. Então ficaria atento aí, dependendo do que ela venha a proporcionar a partir do próximo pregão, avaliando a continuidade desta operação aqui na Marfrig. E por último, a BEV3, apresentando um pregão nesse momento de 0,25% de queda. Então a gente está comprado nesse ativo, segue comprado.
a expectativa é que ela ainda continue dando a sequência aqui para um movimento de subida sinalizado por este pregão. Então o stop está aqui abaixo aqui dessa mínima, não seria mais interessante. A perda da mínima de hoje não necessariamente vai sinalizar a perda dessa região, mas eu vou ficar atento, avaliando aí o comportamento do preço nesse ativo. Nos próximos pregões seria importante um fechamento de um pregão acima dos 19,76 para manter uma perspectiva positiva deixada ali pelo gráfico semanal de uma formação de fundo e início de um movimento de alta aqui nesse tempo gráfico. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Desde já agradeço e até o próximo pregão. Grande abraço.